Eu começo. Fala pessoal, tudo bem? Vamos trazer aqui mais um vídeo agora sobre home. Vamos explicar tintim por tintim, detalhe por detalhe do porquê você aí que é acionista da home e está esperando esses dividendos trimestrais de 18, 22 centavos JCP, tem que ficar muito esperto que em 2026 eles não virão. Exatamente, pessoal. Eu sou o Antônio Fonseca. Eu sou o Gabriel Leone. A gente aqui da LFX Capital. E hoje, pessoal, a gente vai trazer um vídeo de uma análise sobre a Home, tá? A gente vai trazer a apresentação da companhia aqui do último trimestre, né, Gabriel? Exatamente. A gente vai falar um pouco sobre os resultados da empresa, mas principalmente a gente vai falar sobre o futuro da empresa, né, Gabriel? E tem um segmento de locação ali que a gente não acredita muito. E a questão dos dividendos que o Gabriel falou, eu só vou dar um spoiler para vocês para a gente falar mais no final. Pessoal, saiu um dividendo de 18 centavos na semana passada. Vocês viram, né? Eu acredito que sim. Só que vocês perceberam que normalmente a Home paga em 30 dias e agora ela só vai pagar esse dividendo em abril, daqui 7, 8 meses? A gente vai explicar por que isso mudou e por que você deve ficar preocupado se você tem Home apenas pelo dividendo. Tá bom, pessoal? Exatamente. Bora lá. Vamos lá. Aqui, pessoal, a gente traz a apresentação deles mesmo. Quer começar aí, Gabriel? Claro, vamos lá, pessoal. A gente tem ali uma receita operacional líquida de 316 milhões, subindo 7%. É uma receita baixa. Ali, pessoal, IPCA deu 4,5, tá? Então, mas a gente aqui acredita que é abaixo da inflação, justamente porque IPCA não é inflação brasileira, né? Todo mundo já sabe disso. A gente teve um EBITDA ali de 27 milhões, uma margem de 8, muito baixa, tá? Qualquer probleminha operacional na companhia, essa margem tende a cair bastante, porque a margem está muito espremida. A gente teve ali uma entrada de pedidos de 333 milhões, mais 4% em relação ao segundo TRI de 24. E aqui que mora o perigo, pessoal, que tem até pinta aí, para o pessoal ver, que é a famosa carteira de pedidos. Muita gente ali olha a Home, as pessoas vão ler um pouco mais. A gente olha a Home e fala, a carteira de pedidos está 866 milhões, subiu 31%. Nossa, vou comprar porque o futuro já está ganho. Não é assim, pessoal. Vamos explicar o que são esses 866 milhões, 850 milhões. Vamos destrinchar ele e mostrar para vocês que a realidade não é essa que está aí. Até a gente conversou, acabou de sair da call com o Ivan, diretor financeiro da Home, justamente para tirar essas dúvidas nossas. A gente já estava com bastante dúvida em relação à Home, então, para a gente não fazer um vídeo porcaria para vocês, a gente está aqui trazendo diversos vídeos, acho que vocês estão gostando bastante, passando até, abrindo parênteses, agradecer os 750 inscritos. Ontem mesmo a gente postou que tinha 500, né? Então, muito obrigado, pessoal. Se inscrevam no canal, vamos para cima. Aqui a gente traz análise sem passar pano para a empresa, tá? Então, a gente é pró o pessoa física. Se a empresa é boa, é ruim, é outros 500. Aqui a gente está falando se é um bom investimento. Mas vamos lá. Então, vamos explicar o porquê dessa carteira de pedidos. Então, a gente teve ali uma carteira de pedidos subindo 28, ali, a margem operacional mais ou menos 18, se contraindo em 2,5%, aumentando 2,6% em relação ao segundo TRI de 24. E tivemos essa receita de locação, é isso aqui que a gente vai focar nesse vídeo. A gente quer mostrar que esses novos investimentos da Home, a gente conversou com o Ivan, mas a gente ainda continua cético. A gente não está convencido que isso aqui é um bom investimento para a empresa. Então, a gente tem ali 107 máquinas locadas na companhia. Então, a gente quer... Vamos lá, né, Antônio? Exatamente, pessoal. Bom, só para vocês entenderem, a Home, ela era uma empresa de fabricação de máquinas e venda de máquinas, né, Gabriel? Então, ela faturava logo. Antes de tudo, Gabriel, eu queria fazer uma pausa aqui para gente explicar o que é a Home, né? Ela é uma empresa que é a indústria das indústrias, né? Ela faz máquinas de torno mecânico, então ela faz peças para motores, essas máquinas fazem, né? Ela também tem injetoras que pode fazer aqueles PETs, né, Gabriel? Que o pessoal usa em sabão em pó, essas coisas tudo. Amaciante, essas coisas, pessoal. E quanto à qualidade das máquinas, ninguém tem nada para falar, né, Gabriel? A questão ela era uma empresa que recebia um pedido, fabricava uma máquina, entregava a máquina e recebia o valor. Isso tudo num ciclo de, vamos dizer, 3 meses? Exatamente. Porque a fabricação não é demorada. Pessoal, a Home, ela passou
a ter um segmento de locação de máquinas. Ou seja, agora, ela, ao invés de faturar em 3 meses, ela investe na máquina, produz a antecipa o máquina. dinheiro, né? Exatamente. Acha um comprador dessa locação, aluga, só que ela não vai receber o valor todo de volta. Ela vai receber isso em 24 parcelas no aluguel. E depois ela acaba retornando com essa máquina velha para dentro da empresa. Para depois tentar vender, né, Antônio? Exatamente. Então complica muito o negócio da empresa e aumenta muito a necessidade de capital, né, Gabriel? Porque antes eu nem precisava, nem tinha quase necessidade de capital, porque eu tinha um capital de giro, eu produzia, e normalmente o empresário pegava o empréstimo e pagava, então o capital de giro ali era muito rápido. Né? Hoje já é uma questão diferente. E aí, pessoal, olha onde que mora o perigo. A gente começou a observar que a carteira de pedidos ela começou a subir muito, né, nos últimos trimestres. Era 20 num trimestre, 30 no outro, 40 no outro. E o resultado não crescia, né, Antônio? E cadê o resultado? Esse resultado não veio. Exatamente. E aí a gente conversou na empresa, alguns meses atrás, e aí eles nos disseram que, pessoal, olha aí, carteira de pedidos. Quando a Home aluga uma máquina de 1 milhão, certo? Você pegou e foi na Home e pediu uma máquina de 1 milhão de reais. Exato. Pessoal, o que vai acontecer? Vamos dizer que seja 2% ao mês, você vai pagar um aluguel de 20 mil reais por mês. Exatamente. Só que na carteira de pedidos, eles lançam 1 milhão. Porque eles falaram que é o jeito que eles acharam melhor fazer, etc. Tudo bem. Só que esse número aqui, ele está induzindo o investidor a achar que o resultado vem logo, né, Gabriel? Exatamente. Vai crescer muito. E a questão é que não vai. Não é igual uma construtora, pessoal, que, por exemplo, ela fez ali um lançamento, eu tenho um VGV, um valor geral de vendas. Então entrou no meu estoque e eu vou vender, por exemplo, um apartamento ali de 600, 500 mil, não importa o preço, e o cliente vai me pagar ou ele vai financiar, mas a construtora vai receber tudo, e eu já vou receitar. Não, aqui eu vou receitar em 24 meses e depois a máquina vem, fora a depreciação dessa máquina, né, então, porque ela perde valor, claro, pessoal, igual um carro. Eu comprei um carro, tirei da concessionária, já perdeu o valor, todo mundo sabe. E se eu ficar usando ele 2 anos, a depender da quilometragem que tá, ele vale menos ainda. Então aqui é onde a gente quer analisar com vocês, tá? Então vamos fazer uma conta de padeiro. Se eu tenho 100 máquinas nesse segundo tri, não é o caso, tá, pessoal? Mas vamos fazer uma conta para vocês entenderem. Se eu peguei as 107 máquinas, todas forem no preço de 1 milhão e todas foram locadas no segundo tri, eu tenho nessa carteira de pedidos 107 milhões de locação. Mas não necessariamente eu vou receitar 107 milhões. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então, mas vamos lá, Antônio. Vamos passar para o próximo slide. Vamos entender direitinho quais são esses pontos ali no meio da Home que deixa a gente muito cético em relação ao futuro da companhia. Aqui, pessoal, não é argumento, mas a empresa vai quebrar. Isso aí não é argumento de investidor, tá? Exato. Aqui a gente está trazendo fatores que fazem com que a ação, o resultado, a ação sobe de acordo com o resultado da companhia. Então, o que a gente quer mostrar para vocês é o seguinte: tem fundamento para subir? A ação está barata para você comprar o ativo? É isso que a gente quer trazer para você. A Home não vai quebrar, ela tem 100 anos, tudo mais, esses argumentos tontos ali que todo mundo fala. Não é isso que a gente está querendo dizer aqui. Não é Banco do Brasil vai quebrar, a Home vai quebrar. Isso aí não é argumento, tá? A gente quer falar se a Home vai destruir valor ao longo do tempo, se ela vai gerar valor para você. Mas vamos lá, Antônio. Não, e exatamente, pessoal. E pensando, né, Gabriel, que normalmente um investidor pessoa física é um investidor pequeno. E eu vou dizer pequeno aqui, o cara que tem até 1, 2, 5 milhões de reais. E o dinheiro não é infinito, né, Gabriel? Exato. Então, o mesmo 100 mil reais que você compra em ações da Home, você pode comprar em ações de outra empresa. E aí é o seguinte, será que você quer ter uma empresa porque, eu achei bonitinha, ou eu quero ter uma empresa que vai me dar retorno real, né, Gabriel? Essa é a discussão. Exatamente. Vamos lá, pessoal. Aqui eles trazem alguns dados, né, Gabriel, de PIB industrial. Aqui são os mais importantes, até que o próprio Ivan trouxe para a gente. São os que eles mais olham. Aqui a gente tem a capacidade instalada, né, pessoal, da empresa. Então, ali. Da indústria, Gabriel. Da indústria. Em maio está 70%, então a gente percebe que não está tudo a vapor, mas também não está. Está na média do. Tão fraco assim, está na média ali dos últimos, desde 2020, vamos dizer assim, né? Então a gente tem abril ali, que é esse vale que é bem a pandemia, então que parou, normal. As indústrias todas. Aí aqui a gente até, não se assuste não, pessoal,
Muita gente olha esse gráfico aqui e vê um final aqui, né, Gabriel, caindo. Não, isso aqui é dezembro, normalmente as indústrias dão férias coletivas, né? Então, só para a gente pegar que esse dado aqui, ela está na média, a indústria brasileira está com a capacidade instalada na média dos últimos 5 anos. Aí depois a gente tem o índice de confiança do empresário industrial. Aqui, pessoal, vou até pegar meu caderninho aqui para anotar uma frase que a gente fez. Que a gente conversou lá com o Ivan, e é verdade. A Home é a primeira empresa a sentir os impactos da economia e a última a se recuperar. É aí que esse índice traz para a gente. O que a gente quer dizer aqui, pessoal? Para a Home soltar resultados muito bons para a gente, e gerar valor, aumentar o dividendo, aumentar o resultado, o lucro, o EBITDA, o que a gente precisa? Que o Brasil bombe, a indústria tome confiança para fazer investimentos. A Home é a última coisa. O empresário, você tem que pensar assim, pessoal, o empresário, ele vai comprar uma máquina ou ele vai investir em outra coisa? A máquina é a última coisa que ele compra. Não, e às vezes... a máquina lá. E sem contar que, né, Antônio, acho que isso é um disclaimer muito bom de fazer, já te passo, é o seguinte, pessoal, a Home, a máquina dela é tão boa, é um elogio, a máquina da Home é tão boa que dura 20 anos, mas isso é ruim para o negócio dela. Porque eu vendo uma máquina, por exemplo, o Antônio vira meu cliente só daqui 20 anos. E se o Antônio não comprar de mim, comprar do chinês, ferrou. Então, esse é o grande problema da Home. A máquina é boa, tudo tal, que ninguém tá falando. O seu cliente chega em mim, compra uma máquina, a máquina dura 15, 10, 15, 20 anos, quando que ele volta? Exato. A pessoa física compra mais imóvel do que um empresário compra uma máquina da Home, né? Exato. Então é meio complicado. Vai lá, Tom. E aí, pessoal, é o seguinte, completando o que o Gabriel trouxe, né? Muitas vezes a economia é em ciclos, né? Ela aumenta, depois volta, sobe, desce, normal. Exato. Quando a gente está num ciclo de queda, normalmente o que acontece com os empresários industriais, né, Gabriel? Aumenta-se a dívida. Quando começa a voltar, primeiro o cara vai pagar as dívidas que ele ficou, para depois pensar em comprar uma máquina, né, Gabriel? Exatamente. E o Brasil, vocês sabem muito bem, é um país onde o agro está funcionando muito bem, a gente tem um setor financeiro maravilhoso, tem utilities, né, Gabriel? Que são boas, a gente tem alguns setores que são bons, mas a indústria no Brasil é algo que está decaindo. E aí, qual que é a perspectiva que a gente vê para os próximos anos, né? A gente tem que pensar muito nisso. E olha aqui, esse aqui é o número do índice de confiança do empresário. Está muito ruim. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, Gabriel. Quando está ruim, não é aí que a gente tem que comprar? Depende. Então, assim, pessoal, que a gente sempre traz aqui na LFX, o dinheiro é o mesmo. Para você comprar uma ação da Home, uma ação do Brasil, uma ação do Itaú, o dinheiro é o mesmo, tá? Então, a gente sempre tem que ver o custo de capital, o risco retorno disso aqui. Por exemplo, se a Bolsa tivesse 250, 300 mil pontos, tudo pujante, todo mundo falando bem de Bolsa, a Home tivesse 7, 8 reais, muda de figura. Hoje, 7, 8 reais, a gente vai mostrar para vocês que a Home é uma coisa cara. É a mesma coisa da Taurus hoje, a 5 reais a Taurus é cara, pessoal. Frente ao resultado que ela entrega. Ela é cara. E a gente tem um monte de barganha, assim, você dá um tiro e derruba um pato, né, Antônio? Exato. A de empresa baratinha na bolsa para você ganhar 100% fácil. Então, faça assim, no médio prazo, né, pessoal? 2, 3 anos. E se não subir a ação, o dividendo vai ser de 50%. Não, porque o resultado está crescendo. Então, esse índice aqui da confiança do empresário é o seguinte: acima de 50 é otimista e abaixo de 50 é pessimista. Hoje a gente está na faixa de 47, é pessimista. É igual ali o PMI da China. Então, e na conversa que nós tivemos, né, Gabriel, eles já, inclusive a questão do dividendo a gente vai falar mais para frente, mas a Home diz que esse ano de 2025 foi um ano ruim. Todo mundo que é empresário sabe, né, Gabriel, que esse ano foi um ano difícil, exatamente, de juros altos, economia parada, e o ano que vem vai ser a mesma coisa. Vai piorar, né? Exato, porque ainda tem uma eleição. E aí, pessoal, não interessa se você é de esquerda, de direita, né, Gabriel? Não interessa, a gente não está falando isso. Mas o empresário normalmente sente mais confiança, ele lembra do índice de confiança, quando tem um governo mais pró-mercado, pró-empresa, mais à direita, né, de centro-direita. Quando é um governo de esquerda, que tem alguns problemas ali nas contas públicas e tudo mais, ele vai segurar ainda mais. E aí é aquele negócio. Se entra um governo de direita ano que vem, quanto que a Home gera de valor para o acionista? Será que é muito ou será que é mais ou menos, né, Gabriel? E se entra um governo de esquerda?
E aqui, né, Antônio, a gente não está tratando, pessoal, do valor da ação. A gente está tratando do resultado. Se a ação vai subir ou se vai cair, é outros 500, tá? Mas a ação, o resultado da Home cair, que vem caindo, e a gente vê, pessoal, a Home custava R$ 13, R$ 12, um monte de gente comprava. A Home, ela não cai assim, não tem quase pessoa física na Home ali tradando. Então, o que acontece? A Home solta um resultado ruim, ela cai 10, 15%. E fica ali naquele preço. Fica ali. Aí Ela solta solta um a resultado pressão. ruim, cai 10, 15%. Então, é o famoso assim, vai caindo devagarinho, vai machucando o investidor. Então, vamos ver aqui se a Home é mesmo um bom investimento hoje, tá? Vamos lá, Antônio, passa aí. Isso aí, pessoal. Para vocês conhecerem um pouco das unidades de negócio da empresa, eles colocam aqui as máquinas Home, que são as injetoras que eu falei, e os tornos mecânicos, né, Gabriel? Aqui algumas fotos que vocês podem ver. Realmente são máquinas modernas, isso aí ninguém está contestando, né, Gabriel? Aqui a gente tem as máquinas BW, que é uma subsidiária que eles têm na Alemanha, que produzem essas máquinas também, mesma coisa, vamos dizer grosso modo, só que numa outra escala de tamanho, né, Gabriel? São pouquíssimas máquinas que são feitas, tá, pessoal? Normalmente, assim, é 2 no trimestre, 4 no ano, é bem pouquinho. É tanto que quando você olha a carteira aqui dessas máquinas, é assim, ou cai 90% da receita ou sobe 500%. Porque é muito pouco. Então, de 1 para 2 é 100%. E de 2 para 1 é queda de 50%. Então, mas é um negócio muito interessante. Mas não é influencia o resultado. Não, exatamente. É bonito, mas não influencia o resultado. Exatamente. E aí a gente tem a linha de fundidos e usinados também, que a gente tem aqui um bloco de motor que eles fazem a usinagem, a fundição. Também tem a parte dos eólicos, né, Gabriel, que fazem. Essa parte, por conta do juro tá muito alto, né, Gabriel? Tá horrível. Tá horrível. O agro tá ruim, o pessoal não tá comprando máquina. E o juro muito alto também acabou destruindo a indústria de eólicos. Então, isso aqui tá, assim, o que já disseram pra gente uma vez, certa vez que a gente foi lá, que é o seguinte, se não der prejuízo, tá bom. Porque se der no 0-0, o resultado foi excelente. Exato. Não foi desviado. Mas vamos lá, pessoal. Aí aqui também a gente tem um pouco de faturamento por unidade de negócios. Aqui tem as máquinas BW, fundidos e usinados, máquinas Home. O que a gente quer tratar aqui, pessoal, é de futuro, tá? A gente tem aqui mercado interno e mercado externo. Aí tem a receita líquida, né, Antônio? Cerca de 306 milhões. Então a gente vê ali, pessoal, que a empresa está patinando, tá? A gente pega esse gráfico aqui, ele vem desde o primeiro TRI de 23. Você percebe que a companhia, desde 23, ela não cresce nada. Não ela é aquelas que fazem assim, né, galera? Exatamente. Começa a crescer. Ela está dando uns picos ali no quarto TRI, que é normal, que é quando eu receito mais pedidos, tá? No final do ano. Então, é normal, é sazonal, é como se fosse a Taurus ali, trazendo ali um pouquinho para vocês aqui. A Taurus no final do ano abre a temporada de caça nos Estados Unidos, o verão, a minha receita dá uma explodida para cima. É a mesma coisa da Home, tá? Só te corrigindo no meio ali do ano, né, Gabriel? Que é o verão americano. O verão americano começa no meio do ano, mas ali no final do ano vem Black Friday, mais dá um pico na receita, né? Mas vamos lá, então passa aí. Vamos lá, pessoal. Aí aqui a gente tem faturamento por região demográfica. Você vê que 72% era no Brasil, hoje está 67%. Isso aqui vai e volta, mas é nessa média de 70% Brasil. O que acaba não sendo tão interessante, né, Gabriel? Porque tem uma empresa que depois a gente coloca, tem uma dívida em dólar, mas a maior parte da receita está aqui em Brasil, indústria, então é um negócio difícil, né, Gabriel? Exato. E ali a gente tem uma receita no mercado externo de 17 milhões de dólares, que dá 100 milhões de reais. Exato. Tá certo. Vamos lá, pessoal. Aqui, pessoal, é uma coisa que a gente tem que focar muito, que é essa entrada de pedidos, né, Antônio? Quando a gente vê ali, ó, por exemplo, máquina BW, 129% de crescimento. É porque justamente é o que o Antônio já trouxe para vocês. Fundidos usinados, 2,5%, 2,5% não é nada. É um aumento de preço, aumenta um pouco mais. Aí aqui a gente tem a carteira de pedidos, que é esse ali onde mora o problema. Quando a gente olha ali no final, subiu 30% na última linha ali. Então, pessoal, é aqui que mora o perigo. Quando a gente pega a máquina Home, que é a unidade do Brasil, o resto ali é menos significante. A máquina Home está ali, os empréstimos estão aí, tá? Então, eles estão ali. E é um negócio até que a gente falou com o Ivan. Falou assim, Ivan, o empresário, ele não faz conta do que é mais rentável, pessoal. O empresário pega e fala assim, ó,
Se eu pagar um aluguel de 50 mil por mês, fecha a minha conta? Fecha a minha conta. O que vai ser? Se eu estou pagando 60% da máquina num ano, ou se eu vou em 10 anos quitar a máquina, em 2, 3 anos, não interessa. Ele olha o preço que cabe no orçamento dele, tá? Então aqui a gente está falando o quê? Que eles estão colocando na receita, na carteira de pedidos, a máquina completa, como se eu fosse receitar daqui 2, 3 meses. Não é a realidade. Então essa carteira de pedidos aqui não vai acontecer. Não é que eu tenho 800 milhões a entregar. É isso que eu quero trazer para vocês, tá? Vamos tomar muito cuidado com isso. E até uma coisa que a gente perguntou para eles é o seguinte: vocês têm um teto de fazer leasing, né? De máquina, de emprestar máquina? Eles falaram, não, o cliente está chegando, a gente está fazendo, tá? Vamos tomar muito cuidado, porque uma dúvida que eu mesmo tenho, até eu faço para vocês. No futuro, o empresário que locou máquina, vocês acham que ele vai comprar? Eu acho que ele vai continuar locando. Não faz sentido. Porque o empresário faz a conta. Eu vou ter 1 milhão na minha conta ou vou pagar 20 mil de aluguel? Vou pagar 20 mil de aluguel. Então, pessoal, muito cuidado aqui nesse ponto, tá? É isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos passar aqui para o próximo. Mas antes, Gabriel, eu queria voltar e explicar para o pessoal do que o Ivan até comentou com a gente, que a Home funciona assim. Eles agora estão fazendo a carteira de locação, não tem um teto, o que já não me agradou muito. Eu acho que a empresa tem que deixar ali um teto estabelecido, mas enfim. E o que eles fazem? Eles fabricam a máquina, alugam, 2 anos depois essa máquina volta, e aí a empresa tem que pegar essa máquina usada, reformar e tentar vender. Qual que é o problema, pessoal? O BNDES, que é um dos principais financiadores ali de crédito subsidiado da Home, ele não financia máquina usada. Nada usado. Né? Nada usado. É tudo novo. Então, o que a Home fez para sanar esse problema? Esse ponto é importante, pessoal. Isso é muito importante. Para sanar o problema de que o banco não empresta para o cara, então a Home falou, não, eu empresto. E aí, Gabriel, eu vou pedir para você lembrar, gente, o que acontece quando as empresas brasileiras tentam dar crédito. Porque dar crédito no Brasil é muito difícil. Aí você tem várias empresas que você cita aí, CIA, etc. Exato. E, pessoal, eu perguntei sobre o nível de inadimplência e eles responderam que é na casa de 5%. O que não é baixo, né, Gabriel? É muito alto. E vamos lá, pessoal. Só para vocês terem noção, o nível de inadimplência gira ali num banco, hoje está um pouquinho maior, claro, o juros está 15, a gente vai começar a ter os efeitos dos juros. Isso que está 5, sem ter o efeito dos juros, pessoal, porque os juros a 15% ainda não bateu na economia. Está começando a aparecer agora, tá? A gente viu no resultado do Banco do Brasil, pequenas e médias empresas, está aumentando muito. Então, os outros bancos também. O Itaú diminuiu o crescimento da carteira de crédito justamente porque ele está enxergando um cenário desafiador lá na frente. E o que a gente quer trazer aqui da Home é o seguinte, pessoal, quando a gente pega Guararapes, que é a Riachuelo, a gente pega CIA, a gente pega Marisa, a gente pega empresas que querem fazer serviço financeiro, serviço de banco para os seus clientes, para financiar o seu próprio produto, todas dão ruim nesse setor. Por quê? Pessoal, o Brasil é muito complicado. A pessoa entra na justiça, o banco não consegue nada. E o que é ali a fidúcia da Home, né, Antônio? O que é a garantia da Home? A garantia da Home é a máquina dela. Só que qual é o problema? Vocês concordam comigo que o empresário que quer comprar uma máquina nova, ele tem dinheiro, ele vai lá e compra à vista. Ou ele financia pelo BNDES. O cara que quer financiar pela Prodes, que é essa empresa deles, é um cara que não tem dinheiro. Ou seja, ele já quer comprar uma máquina semi-nova, né, e pagar financiado. Tudo bem, 20% de entrada e você pode pagar os outros 80% em 36 meses. Só que é um risco muito maior do que eu pegar um cara que está financiando pelo BNDES. Porque o que eu quero trazer para vocês, pessoal? Quando a pessoa, o empresário, financia pelo BNDES, o risco é BNDES. Se o BNDES vai lá, faz um PIX de 1 milhão para a Home, e quem fica com risco é o BNDES. Se o cara não pagar, quem vai reaver a dívida é o BNDES. Aqui na Prodes, quem toma risco é a Home. E o problema disso é o seguinte: se a Home toma a máquina novamente, tudo bem, tem um sistema lá que se o cara não pagar, a Home vai lá e desliga a máquina e a operação dele trava. Legal. Só que eu vou ter uma máquina na minha mão. E normalmente, né, Antônio, a gente pode até fazer uma alusão com o agronegócio. Pessoal, quando dá ruim na indústria, não dá ruim no Estado
em um lugar, em um bairro. Quando tá ruim na indústria, dá pau em tudo. É o que está acontecendo no agronegócio hoje. Quando deu pau nas commodities, o agronegócio deu ruim em todo mundo. Então, o nosso medo é o seguinte, no dia que der pau nisso daí, será que todo mundo não vai devolver essa máquina? E aí eu passo para você, né, Antônio? Acho que esse é o risco que está muito grande. E, pessoal, emprestar dinheiro no Brasil, vamos lá. Vamos voltar. Todo gringo veio aqui, pegou a sua malinha e ó, tchau. Tem vários aí, HSBC, HSBC, todo mundo. Por que aqui no Brasil não tem um Goldman Sachs, agência? Por que só tem 4 bancos aqui? Exatamente. Então, por quê? Porque emprestar no dinheiro é foda. Vamos falar o português correto. Emprestar dinheiro no Brasil é foda. O empresário não paga, o cara enrola com a barriga, empurra com a barriga, entra na justiça, fica 5 anos para reaver a dívida. Então, pessoal, vamos com calma ali, que esse negócio não é bom. E vou te trazer um negócio, Gabriel, que o pessoal fala assim, Itaú é banco de rico, né? Mas você já parou para pensar por que existe esse ditado? É porque o Itaú não empresta dinheiro para quem não tem dinheiro para pagar. Ele não empresta, entendeu? E aí ele acaba se tornando um banco de rico porque só empresta para quem paga. O Bradesco se ferrou por causa disso, né? Exatamente. Ele chegou, emprestou um monte de dinheiro ali sem ver o crédito da pessoa, tomou, e agora que eles estão conseguindo o melhor resultado. Mas vamos lá, Antônio. O lucro bruto, pessoal, se a gente ver ali, ó, em 23, o primeiro tri de 23, foi 33%. Agora está 27%, menor patamar, um dos menores patamares chegando no primeiro tri, mas o primeiro tri é mais fraco justamente porque o último tri do ano é mais forte. Depois a gente vem ali com o lucro operacional e a margem operacional. Vamos lá. O lucro operacional está menor, está muito baixo, tá? Deu 10 milhões. E a margem operacional está mais baixa desde 2020. A mais baixa desde 2020. Isso dá sinal para a gente que ano que vem, ano de eleição, pessoal, empresário segura dinheiro de ano de eleição. E a gente vai mostrar para vocês como a gente já sabe que eles estão segurando dinheiro. Exatamente. Né, vamos mostrar. Passa os slides, Antônio. Mas antes eu queria falar uma coisa, Gabriel, que é o seguinte. Além de tudo isso, pessoal, o negócio de locação mudou a dinâmica da empresa. Não é uma empresa mais reforçando isso, não é uma empresa mais que entra pedido, sai daqui 3 meses e fatura. É uma empresa que agora precisa de ter um capital intensivo para funcionar, né, Gabriel? Exatamente. E aí o que vai acontecer? O que está acontecendo? Qual é o resultado disso? As margens estão comprimindo. E aí será que é um bom negócio a gente ter essa empresa nesse momento? Vamos lá. Aí depois a gente tem o EBITDA, né, Gabriel? Com a margem EBITDA aqui em 8%. É isso mesmo? É isso mesmo. Incríveis 8%. Caiu de 17 para 8, com uma trajetória que você consegue ver de queda, né, Gabriel? Exato. E além disso, a gente tem um lucro líquido aqui de impressionantes 4,9%. Exato. E, pessoal, a empresa, tudo bem que o lucro líquido não é a realidade da geração de caixa da empresa. Sim. Só que, quando eu Gabriel, tá? Quando eu vou analisar uma empresa, eu vejo que a empresa está pagando o JCP foi 17 milhões, né? Foi 18 centavos. Quando eu olho uma empresa que distribui 100% do lucro, pessoal, abre o olho. Isso não é bom. Quando você pega a Taesa pagando 100%, a Home pagando 100%, é horrível, pessoal. Prestem atenção. Arregala o olho quando a empresa paga 100%. Tem exceções? Claro que tem. Uma Metal Leve é maravilhosa. Ela paga 100%, agora paga 100% e fez a aquisição. Mas quando você vê uma empresa pagando 100% de dividendo, arregala o olho e olha direito, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem depois desempenho por unidade de negócio, a gente tem aqui máquinas Home, máquinas BW, mais um pouco do mesmo que a gente já mostrou, né, Gabriel? O fundido dos finados, pessoal, caindo. A margem EBIT do fundido dá 31% negativa. A margem, ou seja, a empresa está pegando 30% a mais da geração de caixa, jogando isso aí, jogando dinheiro fora. É para pagar funcionário, para mandar funcionário embora, é para deixar o forno aquecido, é tudo isso, pessoal, tá? A margem negativa. Quando a gente pega ali e BW também. A BW também, a margem é negativa, tá? O que acontece? Numa indústria, pessoal, a gente tem ali um mínimo que é para bater a receita com o custo. Eu tenho que vender, por exemplo, no mínimo no mês, eu tenho que produzir 100 máquinas. Se eu produzir 90, eu tenho prejuízo. E acima de 100 eu começo a ganhar dinheiro. Tá? E não é um negócio, né, Gabriel, que você pode simplesmente falar, turma, eu estou mandando todo mundo embora, daqui 6 meses eu contrato todo mundo de novo, como uma loja de shopping. Se você perder o funcionário que estava ali há 20 anos, primeiro que a rescisão desse funcionário vai ser enorme,
E segundo, que depois você não consegue recolocar esse pessoal, né? E não é qualquer funcionário que você acha na esquina, né? Não é que você joga lá no LinkedIn, preciso de um engenheiro para a ONG. Não tem. Exatamente. Porque os funcionários têm 20, 30 anos, mas manda ver. Aí, pessoal, a gente passando aqui para o final da apresentação, a gente vai trazer um pouquinho do dividendo agora para o final. Tem algumas coisas que saltam os olhos aqui, que é o seguinte. O que dá problema em empresa, né, Gabriel? Você sempre fala isso, não é dívida. Não é problema. É prazo para pagar. A gente teve anteontem, o negócio da Cosan, que fez um aumento de capital ali, vendeu as ações para o BTG e Perfim, levantou 10 bilhões para pagar a dívida. Né, Gabriel? Não, mas peraí. Mas aí, calma aí. A dívida era só para 2028. Eles passaram a perna mesmo no acionista. Exato, passaram a perna no acionista. Deram essa desculpa. Mas a dívida era para 2028, não precisava fazer agora. Exatamente. Olha a Home, pessoal. Esse ano tem 37 bilhões para pagar. 26 tem 126, 27 tem 118, e depois de 28 é só 93. Então, quer dizer, a dívida da Home, ela está de curto prazo, tá vendo? Ela não está de um ano, né, Gabriel? Mas se a gente tiver um novo governo mais à esquerda, a gente pode ter problema aqui. E aí, de novo, a gente não tem que ter amor à empresa, qualquer que seja, né, Gabriel? Se a gente vê que o negócio pode piorar e o cenário está muito bom para outras empresas, a gente troca. Não tem problema. E também muita gente apostando, né, Antônio, na queda de juros no Brasil. Pessoal, os juros no Brasil vão cair? Claro que vão cair. Mas não é uma queda que vai ser... É relevante para a precificação dos ativos. Então, você pegar o empresário, se o juros é 15, se o juros é 13, se o juros é 12, é a mesma coisa. Não é que os juros vêm para 15, para 7. Não é isso, tá? Os juros de 15 vai para 12. Tudo bem. Deu uma aliviada, tudo bem. O cara tirou o nariz da água, mas a boca ainda não saiu, tá? E aí, então, ainda queria puxar o negócio seguinte, Gabriel. O juro pode até estar 10%, que facilita o investimento. Mas se ele tiver com a desconfiança muito grande, ele não vai investir de qualquer jeito, né, Gabriel? Eu lembro que 10, 12, 13 anos atrás, a Dilma, ela fez empréstimos a 2,5% ao ano, 3% ao ano. E muita gente não pegou. Por quê? Porque não enxergou um bom futuro. E todo mundo que não pegou se deu bem. Exatamente. Vamos lá, pessoal. Aí aqui ele coloca mais sobre o mercado de capitais, a cotação da Home, menos 35%. E aí, pessoal, agora a gente vai trazer a questão do dividendo, né, Gabriel? Vamos lá? Vamos lá, manda ver. Abre aí. Então, pessoal, lembra que a gente falou que a Home já falou que esse ano de 25 foi um ano difícil. Então, peraí. Pessoal, se inscreve no canal, não esquece. Exatamente. Disso aí. Antes da gente soltar a bomba. Exatamente. Vai lá, pessoal. Curte aqui e deixa seu comentário. Vamos lá. Vamos lá. Lembra que eles falaram que 2025 foi um ano desafiador e que 2026 também será? E ainda a gente tem a questão da eleição, né, Gabriel? Que dependendo do governo que entrar, piora as coisas, mas de qualquer forma, 26 pode-se dizer que é um ano perdido, né, Gabriel? Exatamente. Então, pessoal, olha o que acontece. Quando a gente pega o perfil da empresa, eu não estou falando de 10 anos atrás, 15 anos atrás, que a empresa parou de pagar dividendo porque deu a crise na Dilma, tá? Que pode acontecer de novo? Pode acontecer de novo, mas não é esse o caso. Estamos pegando aqui desde 2022, a empresa tem a política, né, Gabriel, de pagar JCP, mudaram aqui, mas pagar JCP trimestral, porque eles fecham o balanço trimestral, né, Gabriel? Exato. Eles fecham as contas ali e aí eles usam cada trimestre para ter o benefício ali do JCP. Então, todo trimestre, em tese, eles vão anunciar um dividendo, porque é o jeito que a empresa funciona, né, Gabriel? Exato. O que acontece, pessoal? O que vocês reparam? De 2022 para cá, o dividendo não aumentou, para começar. Estava em 21. Nem inflação, né? Nem inflação. 23, 21, 20, 19. E aí 22, 18, 18, 18. Me parece que vai ficar nesses 18. E Pedro, só rapidinho, pessoal. A gente tem que levar em consideração o seguinte: o dividendo não aumentou, porque o resultado não aumentou, o lucro não aumentou, caiu. E a minha ação veio de... E aí tá o pulo do gato, pessoal. Mas eu recebi 8% de dividendo. Mas eu recebi 10% de dividendo. Pessoal, a ação veio de 13 para 7,90. Caiu 40%. Você recebeu 40% de dividendo? Hoje a Home está pagando 8%. Só que quem pagou 13, 14 reais, que foi 99% do pessoal... Quanto está a dividendo, Antônio? Está recebendo 4%. Está recebendo 4%. 3%. Entendeu?
Então, aí essa é a conta que a gente tem que fazer. Exatamente. E aí, Gabriel, também te convido a pensar o seguinte, nesse meio tempo, será que não teve nenhuma empresa que, além de subir muito, ainda pagou muito dividendo? Com certeza teve, né, pessoal? E aí, se você quiser saber mais sobre essas empresas, não esquece de se inscrever aqui. Mas vamos lá, vamos voltar. Ó, a gente fez uma tabelinha aqui, porque além de pagar esse dividendo trimestral, que é a política de fechar o balanço da empresa, para ter o benefício de JCP, ele não subiu. Ótimo. Só que eles anunciavam um dia e, na média, pagavam ali em um mês. Eu fiz aqui uma tabelinha de dias. Então, ele pagava em 28 dias, 30 dias, 37, mês, 31, né? um mês. O que significa? Normalmente toda empresa faz isso, tá, pessoal? 10 dias, 15 dias, não fica gira em torno de um mês, né? O que significa isso? Eu estou anunciando um dividendo, eu já jogo no meu balanço para ter o benefício, estou anunciando o JCP, né? Uhum. Só que, como eu tenho dinheiro, eu pago, né, Gabriel? Quando a empresa começa a postergar esse pagamento, significa o seguinte, eu vou colocar no meu balanço para eu ter o meu ganho contábil, né, Gabriel? De imposto, etc. Pagar menos imposto. Só que como eu não tenho dinheiro para pagar, eu aumento de 30 de um mês para 2 meses. E aí para um mês, 2 meses e meio, e aí para quase 3 meses. Aí, pessoal, o que o Antônio quer dizer? Eu preciso de 3 receitas mensais para pagar o dinheiro de um trimestre, tá? Exatamente. E aí, pessoal, é o seguinte, olha essa trajetória, saiu de 59 para 72, aqui deu 3 meses, 87, 5 meses, e agora, na semana passada, eles anunciaram um dividendo de 18 centavos para 200 dias. Não, e tem gente feliz, né, Antônio? E tem gente no Instagram falando, que o pessoal, o dividendo da Home, o pessoal, a Rende fez a mesma coisa, tá? Dividendo em fevereiro para pagar em dezembro. Aí, pessoal, olha o que acontece. Eu fiz um gráfico aqui, olha aqui a distância de quando ela anuncia e quando ela paga. Pequena, 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 e olha a trajetória. E aí o que tá piorando, né? Tá piorando. E tá piorando. E o que a empresa conta pra gente? Eles não precisam falar nada, mas eles já estão contando. O número, a tabela tá trazendo pra gente. Tá trazendo isso pra gente. Eu tô colocando no meu balanço, eu já vou ter o meu benefício contábil, mas eu não tenho dinheiro. Então eu jogo lá pra frente eu pago, né, Gabriel? Eu dou um jeito de dar lucro lá na frente e pago. É o famoso Excel aceita tudo. É o famoso. Excel, pessoal, empresa, por isso que eu sempre digo, esquece lucro líquido. Você pega alguém, chega e fala assim, a empresa deu um lucro líquido de tanto. Esse cara aí não é analista de nada, tá? Por quê? Pessoal, lucro a empresa dá o quanto quer. Por exemplo, um banco. Banco do Brasil. Você joga menos na despesa financeira, joga menos na PDD, provisão para devedores idosos, vem direto para o lucro. Então, o lucro cada empresa dá o que quer. Pessoal, ditado, como se contrata um contador? Quanto é 2 mais 2? O cara tem que chegar e falar assim, quanto você quer que dê? Exatamente. Então, o contador faz o que você quer. A grande realidade aqui é o seguinte, a empresa está mostrando para a gente que ela não tem caixa, ela tem dinheiro em caixa, claro, mas a empresa, uma coisa também, uma elogio aqui para a Home, a gente está criticando, não, mostrando a realidade, mas uma coisa que o Ivan deixou muito claro para a gente é o seguinte, ser muito diligente em relação ao caixa, tá? Então, essa política deles, a gente está mostrando para vocês que a empresa vive um momento muito ruim e que, no caso, a gente aqui opta por não ter as ações e quem tem até a gente sair, tá? Mas o que a gente quer mostrar para vocês é assim, a empresa está de parabéns, ela não está lá taesa, distribuindo dividendo, e a dívida fica assim, ó. Não, segura o caixa, vamos ver o que vai acontecer. No futuro, pessoal, a Home pode pegar e distribuir, em vez de 18, pode distribuir 40 centavos. Ó, sobrou esse caixa aqui, eu vou distribuir tudo para você. Tá? Não significa que vai acontecer. Exatamente. Mas isso já é um sinal, e eles deixaram bem claro que é o seguinte, como a gente está com um cenário de incerteza, vamos postergar o pagamento de dividendos. Só que aí, pessoal, é que mora o perigo para o investidor que comprou a R$13 esperando dividendo. Olha lá, eu faço a Datacom dia 21/9, 21 de setembro, dia 25, e eu vou pagar dia 10 de abril de 2026. Aí é o seguinte, vou convidar vocês a pensar, eu não vou nem responder. Em outubro agora, eles vão soltar o próximo resultado, né, Gabriel? Exato. Do terceiro trimestre. E eles, provavelmente, vão anunciar mais um dividendo para ter o ganho contábil, etc. Pessoal, será que eles vão anunciar um dividendo em outubro, novembro, para pagar em dezembro? Ou será que eles vão anunciar um dividendo em outubro, novembro, para pagar em julho, agosto do ano que vem?
Só que aí é o seguinte, quem está com a ação, ano que vem vai receber o quê? Um dividendo em abril e um dividendo em agosto e depois só em 27. Aí eu até trouxe uma tabela aqui, pessoal, para a gente já encaminhando para o final do vídeo, é o seguinte, um JCP de 18 centavos, líquido, porque a gente tem que tirar os 15% de imposto, dá 15. Se ele pagar 4 vezes no ano, que era o que costumava pagar, é uma cotação de hoje que estava 8,5, dá 7,6% de dividendo. Só que uma empresa que está com operacional ruim, que está piorando, né? E que o futuro da economia não é bom para ela. A gente não tem uma perspectiva muito boa para ela, exatamente. E o custo de carrega é alto, por quê? Você está com um dividendo de 7,5%, se pagar 4 vezes. Só que a taxa de juros está 15%. É isso que a gente tem que colocar. Só que aí, Gabriel, eu tomei a liberdade aqui de colocar com 2 vezes. Porque se ela anunciou um para abril e o outro provavelmente vai ser para julho, agosto do ano que vem, e o terceiro, sabe-se lá Deus quando será, ano que vem pode ser que ela pague só 2 vezes. E aí, se ela pagar 2 vezes de 18 centavos de JCP, o dividendo vai para 3,8. Gente, é muito baixo. A taxa de juros está 15%. E tem empresa... E fora que a ação vai cair, né? E a ação vai cair. E o pessoal vai olhar o dividendo de 3%, você acha que a ação vai ficar igual. Entendeu? E aí o que acontece? O que eu convido vocês é para pensar. Gente, tem empresa hoje, empresa perene, de setor perene, que está pagando 15% de dividendo e que a dívida é praticamente zero, nula, e que o operacional está perfeito e que a perspectiva é boa. Quer dizer, se a empresa não valorizar, você ganha 15%. Exatamente. E se a empresa valorizar, você ganha 100%, mais os 15% que você está ganhando todo ano. E aqui você vai ganhar, no melhor das hipóteses, no ano que vem, 7,5%. E eu vou trazer só um adendo, Antônio, que é o seguinte. A Home, ela tem trazido, pessoal, algumas bonificações. Então, em 2024, ela trouxe 5% de bonificação. Aí você vai me perguntar, paga a conta? Não paga a conta. Por quê? A bonificação, a Home vai lá e ela te dá uma bonificação. Se o resultado operacional estivesse crescendo, as ações subindo, mesmo com a bonificação, seria maravilhoso. Só que ele te deu a ação continua caindo, você recebe uma crianinha a mais, porque o dividendo se manteve, mas a bonificação aumentou o número de ações. Então você recebeu uma crianinha a mais. Mas mudou alguma coisa? Não mudou nada, pessoal. Você percebe ali na receita, no resultado, o lucro cai, tá tudo para baixo. E assim, e a gente vê que a Home hoje, pessoal, se a gente fazer VBIT dali, Enterprise Value, por exemplo, está 7 vezes, 8 vezes, tá? Isso com o resultado de hoje, sem piorar, e a gente vê ali que tem bastante chance de piorar. Então, o que a gente está trazendo aqui? Vale a pena você ter Home? É assim, é igual a Taurus. Vale a pena você ter Taurus? A Taurus caiu de 20 para 4, a 4 era mais cara do que a 20. A Home, de 13 para 8, 8 ela está mais cara que a 13. Por quê? Ela caiu 40%, o resultado dela está ganhando mais, está deteriorando o resultado. Ela não caiu, Gabriel, porque foi uma fofoca, né? Porque foi um fundo que vendeu e jogou a cotação para baixo. Ela caiu porque o lucro caiu. Exato. E também, pessoal, eu trago aqui um insight para a gente encerrar, né, Antônio? Que é assim, por que a Home, ao invés de fazer a locação da própria máquina dela, não foi fazer uma aquisição de uma empresa que faz máquinas diferentes que ela ainda não tem, entrar num novo segmento de negócio? Que é assim que as empresas fazem. Por quê? Pessoal, tem uma coisa até a gente pulou ali, até eu esqueci de falar, mas vou falar agora, para vocês que assistiram o nosso vídeo até o final. Pessoal, a China, o empresário, está cortando máquina na China. A China, até a gente conversou com o Ivan, o chinês está chegando com máquina aqui, por exemplo, se a máquina não custa 1 milhão, é uma máquina nova, tá? A seminova custa mais ou menos 30% abaixo. Então, a seminova o cara vai pagar 700 mil. A seminova, pessoal, é o seguinte, o cara alugou a máquina, ficou 2 anos com ela, e ela valia 1 milhão, ela seminova vale 700. Exatamente. Então, o chinês está chegando aqui com mais ou menos 15% abaixo de 700. Ele está chegando com máquina aqui no Brasil por 600 mil, 500 mil. Zero. O empresário chega aqui e fala assim, vou comprar 1 milhão na máquina Home ou vou apostar nessa 500 mil desse chinês? Ah, a Home dura 20 anos, tudo bem, mas se o empresário colocar 500 mil, a máquina dura 5 anos, paga a conta. Entendeu? Exatamente. Então é isso que o empresário está falando, pessoal. É isso que a gente tem que ter o senso de trazer esse tipo de coisa para vocês, tá? Então assim, tem os apaixonados pela Home, claro que tem, mas pessoal, aqui na bolsa você não tem que ter paixão por nada, você tem paixão pelo dinheiro seu. Aqui
uns R$100 na Home, R$100 na Taurus é a mesma coisa, tá? Então, vamos ter cautela e prestar atenção nos ativos que vocês têm. E também, fiquem espertos aí, que essa semana aqui, a gente vai fazer uma live com o RI da Irani, tá? E fiquem aí, que essa é uma empresa que a gente gosta muito, e vamos explicar o porquê, ao contrário da Home. É uma empresa que custa R$8 igual também. Ao contrário da Home, a gente gosta muito de Irani, tá? Pessoal, e eu queria trazer só um último ponto, Gabriel, para quem ficou até o fim, para quem quis realmente aprender, é o seguinte, pessoal, todas essas máquinas que a Home aluga, ela tem que lançar depreciação disso tudo. E isso daí corrói o balanço inteiro. Se ela não dá lucro mesmo contábil, ela não pode distribuir dividendo. Entendeu, pessoal? Então é o seguinte, o que a gente tem, qual que é a mensagem que a gente tem que trazer aqui? Se uma empresa, a Home mesmo, a R$12, estava pagando um dividendo, estava dando um resultado, estava dando um lucro, estava com alguma perspectiva e você comprou, e essa perspectiva foi frustrada e ela caiu 30%, você não precisa torcer para a Home subir. Você pode muito bem, como fazem todos os fundos, né, Gabriel? Exato. Analisar e falar, olha, essa empresa aqui eu acredito que vai me retornar 7,5%. Se eu comprar essa outra aqui, eu acredito que pode me retornar 30%. Você pode trocar, não fique com amor nas empresas, analise e entenda os números. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pergunte para você sanar. Então eu convido todos vocês, primeiro, a deixar o like aqui se você gostou do vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui, deixando a sua dúvida, o que você achou do vídeo e uma sugestão de uma próxima empresa para a gente olhar também, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Valeu!